Os mercados já antecipavam uma chance de 50% para um corte da taxa do RBA na terça-feira. Morten Helt, do Danske Bank. Morten, vamos começar com a economia americana. Uma série de dados serão divulgados esta semana, incluindo o PMI de manufatura e os dados de emprego na sexta-feira. Qual é a sua expectativa para esses lançamentos? Nós tivemos sinais mistos do PMI de manufatura para abril, após uma forte recuperação de alguns meses atrás. Os índices regionais apontaram para direções muito diferentes. Mas a nossa previsão era de que o PMI manufatura permanecesse inalterado a 51,8. Isso sugere que, apesar do ciclo do setor manufatureiro ter virado, nós não esperamos uma forte recuperação da produção manufatureira. Em se tratando do relatório de emprego, o mercado de trabalho é uma das melhores áreas da economia americana e os empregos continuam aumentando a um ritmo sólido. Nossa previsão para a folha de pagamento não agrícola é de um crescimento de 210 mil em abril, o que está mais ou menos alinhado com o aumento da força da economia. E considerando o crescimento da força de trabalho, a taxa de desemprego deve permanecer inalterada a 5%. Com o aumento do foco sobre a inflação, é importante também monitorar o salário por hora. Nossa previsão é de que haja um aumento de 0,25% em abril, na comparação mensal, sugerindo que a inflação sobre os salários permaneceu inalterada a cerca de 2,3% em termos anuais. O Banco Central da Austrália anunciou sua decisão da taxa na terça-feira. Os dados da inflação decepcionaram no primeiro trimestre, ficando a 1,6% na comparação anual. Você esperava pelo corte da taxa? Sim, os dados da inflação australiana têm sido muito fracos recentemente. E grande parte dessa fraqueza veio da força do dólar australiano. Em abril, a postura do Banco Central do país em relação à moeda mudou, também sugerindo que um corte seria possível. Entretanto, nós acreditamos que o Banco Central australiano esteja em modo de espera e deve continuar se concentrando na demanda doméstica, que não está significativamente fraca. Substantially weakness that should trigger a rate cut. I think market is priced in around 10 to 13 basis point, indicating roughly 50% probability of a rate cut. So in case we are right. Os mercados antecipavam um corte de 10 a 30 pontos base e uma probabilidade de 50%. In the money market by the end of the year. Se a taxa tivesse sido mantida, o dólar australiano teria se valorizado no curto prazo. Nossa expectativa é de que o RBA corte a taxa novamente na segunda metade do ano. Que outros eventos e dados os investidores devem monitorar de perto essa semana? Como analista do mercado escandinavo, eu destacaria as reservas de divisas da Dinamarca. O par euro-coroa dinamarquesa caiu substancialmente no último mês e agora está sendo negociado a um pouco mais de 7,44, mostrando que a coroa dinamarquesa está mais forte em comparação com o patamar 7,46. Os dados da reserva de divisas são interessantes porque abril foi o primeiro mês em que o Banco Central interveio em um ano.
E considerando essa valorização da coroa dinamarquesa, é possível que haja uma nova intervenção e um corte da taxa. O Banco Central dinamarquês tem acompanhado as políticas do BCE recentemente, o que contribuiu juntamente com as variáveis fundamentalistas para a apreciação da moeda dinamarquesa. É possível que a incerteza em torno do referendo de saída do Reino Unido da União Europeia também tenha contribuído para essa valorização da coroa. But if that were to happen in the euro, that is not our main scenario, but nevertheless that can probably also explain why. Apesar de esse não ser o nosso cenário base, qualquer sinal de intervenção do Banco Central dinamarquês para controlar a força de sua moeda poderia significar um corte da taxa em breve. Muito obrigada pela participação, Morten. Obrigada pela audiência. Continuem conectados e até mais.